reeducação, aprender a desaprender, aprender a reaprender, aprender a aprender, aprender a desaprender. O que você já aprendeu na sua caminhada que não está alinhado com a palavra de Deus? O que você aprendeu ao longo dos anos que não tem nada a ver com o Evangelho? Isso que você aprendeu, agora você vai ter que desaprender. Não voltar aos velhos padrões de pensamento. Desaprenda. O viciado em pornografia, ele aprendeu, ele asfaltou na mente dele um caminho. E o termo bom é esse mesmo, asfaltou. Então ele começou a procurar pornografia sempre. Dia, de noite, de dia e de noite, foi procurando, foi procurando. Eu atendi um caso de um homem que baixou no trabalho dele 110 vídeos pornográficos no HD dele. Um homem que assistia vídeos pornográficos quase o dia inteiro. E aí é claro que quando ele olhava a mulher dele, ele não tinha mais interesse por ela. Porque a mulher do vídeo, ela é diferente. Ela tem Photoshop. Ela tem recurso. E ela tem toda uma montagem. Elas têm as posições certas, os ângulos certos, para as vistas. E aí o cara começa a ficar ligado naquele negócio lá. E o casamento dele vai para onde? Vai para o ralo, ele não procura mais a esposa. Se for solteiro, vai ter uma vida sexual depravada. E vai achar que sexo é aquele lixo que está naquele vídeo. E o homem viciado nisso vai querer forçar a mulher a ser aquela mulher do vídeo. Lixo. Mas aí se converte. E aí pede perdão a Deus. E aí é liberto. Você acha que ele não vai querer voltar àquele padrão? Mas vai ter que reaprender outro caminho. Então, quando você tira uma coisa de uma pessoa, você tem que colocar outra coisa no lugar. Tirou a pornografia, o que você vai pôr no lugar? Tem que pôr outra coisa no lugar. Tirou as drogas, vai pôr o que no lugar? Tem que pôr outra coisa. Não é só tirar. Então, no tempo que eu usava agora para pornografia, o que eu vou fazer? Agora eu vou me dedicar a outras coisas. Tem que substituir. E tem que se posicionar. E tem que prestar conta. Eu mesmo já atendi pessoas que estão presas, líderes presos na pornografia, e tem que prestar conta para mim. E imagine a vergonha da pessoa de ter que prestar conta e dizer assim, caí de novo. Só que quando a pessoa fala cair de novo, dentro dela, quando ela tem o Espírito Santo, o que surge lá dentro? Uma tristeza. E aquilo vai ajudando também a desconstruir esse caminho, a vergonha e a tristeza que o pecado provoca na gente. Então pode acontecer da pessoa cair de novo? Pode. Mas ela, quando vai prestando conta, ela vai ficando com vergonha, ela vai se posicionando e também ela vai sendo fortalecida com o que ela está falando e ela vai melhorando. Aprender a reaprender. Essa é a essência do quebrantamento. É aprender de novo. Reaprender um caminho certo. Então, se tem um caminho asfaltado na sua mente que te leva para a morte, o caminho largo e espaçoso que te leva para a morte, você tem que deixá-lo, interditá-lo e fazer o caminho estreito. Isso dá trabalho. Isso precisa de posicionamento. E aprender sempre. Renunciar à síndrome da maturidade. Tem gente que é tão madura, que já apodreceu. É pior que é. Você vai falar alguma coisa para ela fala assim, não, isso aí eu já sei. Você já viu que adolescente tem a síndrome da maturidade, não tem? Você fala assim, meu filho, deixa eu falar um negócio. Antes de você falar, ele fala o quê? Já tem. Mas eu nem falei. Eu já sei, já. Não, mas não sei o quê. Não, você já disse. Não deixa entrar. E tem adulto assim também. Está na síndrome da maturidade. Então vai ouvir uma mensagem,
E aí fala assim, não, isso aí, ó. Isso aí é tranquilo, isso aí é beabá, isso aí eu já domino. Aí despreza a mensagem, despreza a simplicidade do Evangelho, despreza os irmãos simples. O que é que essa pessoa simplória tem para me ensinar? Não tem nada para me ensinar, não. Eu sou culto. Eu falo várias línguas. Sou troglodita, falo várias línguas. Entendeu? E aí por aí vai. É poliglota, né, gente? Então, aprender a desaprender. Eliminar argumentos e raciocínios contrários à sabedoria de Deus e que encarceram a alma. Ou seja, um descondicionamento emocional e moral em relação aos maus hábitos, ideologias falsas, posturas erradas. É um processo de despojamento. São mudanças internas que afetam diretamente o estilo de vida. Tiago 1:21. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É necessário tratar as feridas e confrontar esses raciocínios contrários à mente de Cristo, que traz um quadro de miséria e dor. Pensamentos baseados em intolerância, violência, amargura, sarcasmo, desprezo, isolamento, inferioridade, soberba, religiosidade, etc. Aprender a desaprender, estar aberto para os novos conceitos e valores que nos aproximam mais de Deus e que nos reconciliam com as pessoas. Essa é a essência do quebrantamento. Reaprender é aprender de novo, requer muita paciência e humildade, capacidade de se corrigir e de ser ensinável. Ah, irmãos, como a gente precisa disso. Como a gente precisa disso. Principalmente aqueles que estão há mais tempo na fé. As pessoas que estão mais tempo na fé vão ficando com a cerviz dura. Não é à toa que quando Jesus vem, ele fala com os fariseus, raça de víboras, hipócritas. Jesus não economiza elogios para os fariseus. E Jesus está diante dos fariseus. E Jesus é a própria palavra viva. E os fariseus conheciam a palavra de cor. Mas eles estavam diante da palavra viva e não conseguiam enxergar. Eles estavam diante do avivamento em pessoa. E diziam para ele, para de fazer isso, porque hoje é sábado. Olha o legalismo miserável. Que quer impedir Deus de agir. Então, irmão, se não tivermos humildade, Deus não vai poder fazer muito com a gente. Aprender a aprender sempre. Então, mapeando, primeiro passo. Então, aqui começaremos o primeiro passo. Falso e real. Primeira coisa, orações. Você está diante de uma pessoa, você vai fazer um mapeamento, você vai confrontar no primeiro passo o falso e o real. A primeira coisa que você vai fazer o que é? Vai orar. Orações. Querido Pai Celestial, reconhecemos a Tua presença nesta sala em nossas vidas. Tu és o único Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Dependemos de Ti, pois sem Ti nada podemos fazer. Apoiamos-nos na verdade de que toda autoridade no céu e na terra foi dada ao Cristo ressurreto. E por estarmos em Cristo, compartilhamos desta autoridade, a fim de fazermos discípulos e libertarmos os cativos. Pedimos que nos enchas com Teu Espírito Santo e nos leves a toda a verdade. Oramos por Tua completa proteção e rogamos que nos guies em nome de Jesus. Amém. Ambos devem pedir orando. Orações por revelação, para que o que está oculto venha à luz. Todas são versículos da Bíblia. Torna as trevas em luz perante mim. Que os meus olhos sejam iluminados com a Tua palavra. Que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos. Revela a mim os segredos e tudo que está escondido. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Que os selos sejam rompidos da Tua palavra. Que as coisas escondidas sejam manifestadas. Que eu fale a sabedoria de Deus em mistério. Irmãos,
Começa já pedindo que tudo que está oculto venha à luz. Já aconteceu de nós fazermos essa oração e pessoas que tinham sido abusadas lembrarem do abuso ali, na hora. Repreender o espírito de esquecimento. Um espírito que quer colocar como uma neblina, que quer impedir que você lembre. Repreende isso. Tudo que está oculto precisa vir à luz na nossa vida. Quando eu fiz um jejum, teve uma vez que eu fiz um jejum mais prolongado, de 40 dias, só de água, só de líquido. Mais ou menos pelo 12º, 13º dia, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim assim: perdoa o teu pai. Eu falei assim, mas de que, Senhor? A gente se dá super bem. A gente se dá super bem. Do que eu tenho que perdoar ele? Eu amo meu pai. A gente não tem muito disso assim com pai e mãe. Não importa o que fez, eu amo tudo que ele fez para o meu bem. Então a gente pega os erros dos nossos pais e nós justificamos, nós explicamos, nós argumentamos, mas muitas vezes nós não perdoamos, a gente só explica. Você não tem que ficar explicando as dores que você sofreu na sua casa, você tem que perdoar, liberar, levar na cruz. Não é ficar explicando, justificando, argumentando. E aí teve uma vez que eu cheguei na minha casa, era piazão, e aí fiz uma bagunça tremenda com meus amigos, roubamos milho do quintal do vizinho, fizemos uma fogueira no meio da roça dele, e comemos milho assado aquele dia. O milho mais gostoso que eu comi antes da minha conversão. Aí os meus amigos chegaram e falaram assim: porque ele pegou o negócio lá e fez isso e fez aquilo e falou um monte de coisa. Mas um monte de coisa que eles falaram não era verdade. É mentira. Porque amigo mesmo mente para os nossos pais para ver a gente se dar mal. Amigo mesmo. E eles fizeram isso comigo. E o meu pai é muito bravo. E ele bateu com a mão aberta no meu rosto, com muita força, na frente dos meus amigos. O que você acha que isso provocou em mim? Pastor, você deve ter ficado muito feliz. Depois daquilo, meu nariz sangrou, aí eu tive que subir lá em cima, limpar, e chorando, vergonhado, humilhado. E em vez de eu ficar com raiva dele, eu falei assim, não, mas... Né? E o meu pai também, do jeito que ele era brabo, ele era amoroso. Aí ele chegava e falou: meu filho, né? O pai exagerou, e foi assim, impulso. Falei, meu Deus, pai, para com esses impulsos. Pelo amor de Deus. Tem uma vez, eu já volto aqui, tem uma vez que eu fiz uma arte e o pai falou assim: mulher, pega um negócio para eu bater nele. E a mãe veio com, era o tipo de um pé de uma mesa. Aí o pai falou assim: eu não quero matar ele, é só dar uma lição. Aí eu falei: deixa que eu busco aí, ó. Deixa que eu busco. Aí eu busquei uma pantufa. Entendeu? Mas naquela situação que eu levei aquele tapa no rosto, eu nunca tinha entendido que eu não tinha perdoado, eu tinha explicado, eu tinha justificado. E naquele dia o Espírito Santo me levou a perdoar ele por aquele tapa. E sabe que depois daquele tapa, sabe como é que eu me tornei? Me tornei orgulhoso e brigão. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não levo desaforo para casa não. Bateu, levou. Porque aqui sim, vai levar. Por quê? Porque apanhou, foi humilhado. E humilhado fica orgulhoso. Humilhado não aceita ser repreendido mais. Humilhado diz assim: nunca mais eu vou deixar ninguém fazer isso comigo. Porque agora vão ver. Isso é uma cadeia na vida da pessoa. Porque o orgulhoso para de aprender.
o orgulhoso, ele vai ter muita dificuldade da humildade, do quebrantamento. O orgulhoso vai ter dificuldade de pedir perdão. Faz um monte de coisa errada e depois compra um chocolate. Paga uma viagem. Compra não sei o quê. Compra não sei o quê. Fala um monte de coisa, mas o que ele não fala? Não fala. E isso aí, ó, eu e a minha esposa, eu estou usando aqui o meu exemplo para poupar você. Eu e minha esposa, por exemplo, tinha esse problema. Aí tinha situações que não resolvia. E aí ela falava assim, não, mas eu fiz isso porque você fez isso, porque você fez isso, porque você fez isso, você fez isso. E mulher parece ter uma memória. Ela lembra de tudo que a gente fez. E eu não tenho essa memória. E ela falou assim, você fez isso, 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 por isso que eu fiz isso. Aí eu me sentia mais mal ainda. Eu tinha que receber o pedido de desculpa, eu me sentia mais mal. Aí eu disse assim, um dia, acho que Deus me tomou, eu fiz assim, pare. É muito perigoso fazer isso. Eu fiz assim, pare. Você precisa aprender uma coisa. Errou, só peça perdão. Você é minha mulher, se eu achasse que você queria me fazer mal, não estava mal com você. Não precisa explicar, não. Se eu achasse que você está fazendo uma coisa para me prejudicar, então só peço perdão. Aí eu acho que o Espírito Santo pegou, sacudiu ela assim, eu fiz assim, tá bom. Ela disse assim, perdão. Falei, perdoado. Entendeu? E dali para frente ficou assim. Irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Porque é fácil perdoar. Mas é ruim de perdoar quando a pessoa tem um monte de explicação para te dar. Porque daí você fica ainda se sentindo mal. Né? Tem gente que tem essa habilidade. Ela fala assim, ó, eu quero pedir perdão, vírgula. Mas... Gente, pelo amor de Deus, precisa de muita libertação. Então, o que está oculto tem que vir à luz. Teve vários casos de libertação, irmãos, estou falando assim, mas teve vários casos que muita coisa que estava escondida foi revelada aqui. Então, eu aconselho você a fazer isso na sua própria vida. E orar ao Espírito Santo, mostra para mim. Revela para mim. Espírito Santo, me ajude. Depois que você descobriu ainda que você tem esse problema, só por o fato de você descobriu, resolveu? Não, você vai ter que se reeducar, vai ter que melhorar. Não é porque descobriu que você é orgulhoso, eu sou orgulhoso, que eu vou deixar de ter o comportamento de orgulhoso, eu vou ter que desaprendê-lo. E é difícil. Mas se faz necessário. Para que a gente tenha uma vida melhor e as pessoas possam ver um pouco mais de Jesus em nós. Falso e real. Renunciar os envolvimentos passados ou que possa estar tendo com práticas ocultistas, falsas religiões. Renunciar a qualquer atividade ou grupo que negue a Jesus Cristo, que ofereça direção para a sua vida por fontes que não seja a palavra de Deus. Por exemplo, algumas alianças, seitas, religiões, atividades espíritas que frequentou, que praticou. Então ouve isso. Você ou lá na sua família, você tem que discernir. Kardecista, candomblé, culto aos ancestrais, batuque, magia negra, islamismo, taoísmo, ateísmo, tandrismo, budismo, hinduísmo, todos os ismos estão aqui. Você ou a sua família já passaram por isso? Se passaram, pelo que passaram? Pastor, eu não fiz isso, quem fez isso foi meu pai. Ah, quem fez isso foi seu pai? Foi. Pai e mãe influenciam filhos? Sim. Pai e mãe podem levar os filhos a contrair alianças involuntárias? Sim. Então existe aliança voluntária e aliança involuntária. Meios de adivinhação, horóscopo, carta, vísceras, leitura das nuvens, boca de... Então ali tem um monte, mapa astral, etc. Experiências místicas, cópulos, pêndulo, cabala, tem um monte. Você já ouviu vozes, viu vultos, teve luta na mente para se livrar de algum pensamento. Tratamentos místicos, tem vários tipos.
amuletos, patuás, talismãs, fetiches, qualquer coisa com o fim de te dar sorte ou livrar de qualquer mal, está entrando no lugar de Deus. Você precisa sair. Não pode ter. Crente não tem nada disso. Fez pedidos a alguma entidade. Envolvimentos com a maçonaria, Rosa Cruz, Seixonoye, budismo, Umbanda, Candomblé, outros. Prática familiar, simpatia, benzedeira, promessas e votos, santo de devoção, consagração no ventre, nome consagrado, rezas. São alianças. Então, vamos ficar nessa aqui. Eu quero falar agora sobre muda para mim, Fininha, lá para as alianças de sangue. Quero falar sobre o aborto. Pode passar mais um? Eu que passo. Perdão. Aborto provocado e suas consequências físicas, psicológicas, sociais e espirituais. De onde vem esse estudo? A primeira parte do estudo vem da revista Rebem. É a revista brasileira de enfermagem. Então é uma revista muito boa, reconhecida, e que ela tem todo o respaldo para dizer a primeira parte do estudo, e depois a Bíblia Sagrada para dar a outra parte e o respaldo do estudo sobre o aborto, uma aliança de sangue. Histórico do aborto. Então, o aborto sempre foi uma prática clandestina por excelência. Na Grécia, com os gauleses, em Roma. Então, assim, na Grécia, por exemplo, eles limitavam os nascimentos. Abortavam sem problema nenhum. Então, nós vamos ver culturas que não têm problema nenhum com o aborto. E aí são culturas que vão se desdobrando na nossa sociedade, são práticas que vão entrando. E que para nós, povo de Deus, isso é laço, isso é armadilha, isso é cilada, isso aí é algema, é grilhão, como nós vamos ver. Consequências físicas do aborto: hemorragia profusa, perfuração uterina, retenção de restos de placenta, peritonite, tétano, septicemia. Consequências psicológicas para a mãe. Então aqui o Dr. Clemente da USP que fala 3 tipos de fenômenos na mãe. Primeiro, sentimento de culpa e remorso. Segundo, oscilações de ânimo e depressões. Terceiro, choro imotivado, medos, pesadelos. Não é pastor, não é a Bíblia, é o Dr. Clemente, da USP. Ele está dizendo que pelos casos que ele já atendeu, que ele viu, o que acontece com a mulher que faz aborto é isso aqui. Sentimento de culpa e remorso, oscilações de ânimo e depressões, choro imotivado, medos e pesadelos. Consequências psicológicas para os demais membros da família. Problemas imediatos com os demais filhos por causa da animosidade que a mãe sofre. Primeira coisa a se observar, falando de uma forma científica ainda. Fez o aborto. Só a mãe sofre? Não. A mãe vai sofrer muito. Os filhos também. Um aborto não para na mulher. O aborto pega a mulher, pega os filhos, pega o marido. Todo mundo entra. Não tem dessa. Eu fiz um aborto e o problema é meu. Não tem disso. Nem biblicamente, nem cientificamente. A agressividade dos filhos e medo que os pais se separem. Sensação de que a mãe somente pensa em si. Consequências psicológicas sobre o pessoal médico envolvido. Pastor, mas então o pessoal médico que faz o aborto também sofre consequências? Também. Primeiro, estágios patológicos que se manifestam em várias formas de angústia, sentimento de culpa, depressão, tanto nos médicos quanto no pessoal auxiliar, por causa da violência contra a consciência. Os abortos desmoralizam profissionalmente o pessoal médico envolvido, pois a profissão do médico é de salvar a vida e não de destruir a vida. Consequências sociais do aborto. Antes do casamento, muitos jovens perdem a estima pela jovem que abortou, diminuindo a possibilidade do casamento. Então o aborto também traz isso. Vai abortar justamente para quê?
Muitas vezes o aborto é para continuar junto, é porque esse filho que está chegando, ele vai atrapalhar agora o momento do casal. Que precisa ganhar mais dinheiro, que precisa terminar a faculdade, precisa fazer um curso. Foi um filho que não foi planejado, veio na hora inconveniente. Aí faz o aborto. E o relacionamento que era para manter é o relacionamento que acaba se diluindo. Depois do casamento, hostilidade do marido contra a mulher, se não foi consultado sobre o aborto, e da mulher contra o marido, se foi obrigada a abortar. Entre mães e filhos, muitas temem a reação dos filhos por causa do aborto provocado e lidam com medo de filhos prematuros e excepcionais. Eu acho que isso está certo, né? Você é médica, filhinha? Não? Tem algum médico aqui? Graças a Deus não tem. Então veja, estou com a bola toda, entendeu? Quem está assistindo da internet depois, Deus te abençoe. Mas o estudo está bem feito. Consequências espirituais do aborto. O aborto é, na essência, um ato físico e espiritual de um assassinato da descendência. Agora, espiritualmente. O que a pessoa está matando? Sua linhagem. Ela está matando a sua descendência. A descendência que era para ser bendita, abençoada, cheia do Espírito Santo, agora está sendo oferecida a Moloque. Agora está sendo entregue nos braços de Moloque, uma entidade que está na Bíblia, que os povos antigos ofereciam seus filhos a essas entidades, queimavam no fogo, nos braços ou no ventre de Moloque. Então o aborto é, na essência, um ato físico e espiritual de assassinato da descendência, produzindo um legado de esterilidade, perdas, desistência, falência, frustração e depressão na linhagem. Espírito de morte na linhagem. Tudo isso aí. Assim diz o Senhor Deus, pois que se derramou a tua lascívia e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também de todos os ídolos das tuas abominações e do sangue dos teus filhos que lhe deste. Aborto e o assassinato do próprio filho. A pessoa que deveríamos expressar os mais elevados níveis de aceitação, proteção e respeito. Quem aborta morre também. E a depressão é um dos sintomas desta morte. Útero contaminado por abortos já praticados. Números 35 e 33. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não profane a terra com o sangue. O que nós somos, irmãos? Pó. Quando a mulher faz um aborto no seu ventre, o sangue está sendo derramado onde? Nela. Ela se tornou essa terra maldita. O sangue foi derramado dentro dela. O outro filho nasce no túmulo do irmão. Essa é a verdade. A dura verdade. O ventre da mulher se torna um cemitério. E o próximo filho nasce dentro de um cemitério. De um túmulo. De uma terra maldita, amaldiçoada pelo sangue do inocente. O que Deus falou para Caim? Porque ele matou o Abel. O sangue do teu irmão clama a mim, maldita é a terra por tua causa. E por causa disso agora essa terra vai produzir o quê? Espinhos e abrolhos. Ô irmãos, isso é muito sério. E por causa disso, Caim, agora o que você vai fazer? A terra não vai te dar mais? Não vai te dar mais a força. Você vai trabalhar, mas você não vai ter resultados. Você vai vagabundear sobre a terra. Você vai ser vagabundo, você vai ficar vagueando, você vai ser como um forasteiro. E quando você trabalhar, a terra não vai te dar resposta. Porque quem derrama sangue inocente tem como resultado a esterilidade na sua vida. E quem aborta começa a sofrer abortos em várias áreas da sua vida. Quem abortou e está ouvindo sabe disso.
vai começar um negócio, não dá certo, é abortado, começa a fazer várias coisas, e essas várias coisas não vão para frente, porque tem um histórico de aborto que não foi levado para a cruz. Então isso é muito sério. O problema do aborto é que Satanás é muito esperto. Como o aborto é um pecado moral muito grave, que ninguém quer admitir, que ninguém quer falar sobre isso, então Satanás coloca mordaças na nossa boca. Ele trava a nossa boca com silêncio. E não deixa que confesse, ele mantém numa área escura da sua vida. E esse é o tipo de pecado que se justifica, esse é o tipo de pecado que se explica, esse é o tipo de pecado que se argumenta. Mas esse seria o primeiro pecado que deveria ser confessado, colocado na cruz, renunciado para ser lavado pelo sangue de Jesus, tirar a descendência que foi sacrificada a Moloque, tirar dos braços de Moloque, colocar aquele sangue no altar do Senhor, abençoar o seu útero, abençoar a sua linhagem, abençoar a sua descendência e quebrar toda a raiz aonde o diabo entrou e toda a legalidade do inferno na sua vida. É isso que tem que ser feito. Não dá para ficar trabalhando com isso. Você tem que tomar atitude. E quando eu preguei essa mensagem, exatamente essa mensagem num culto de libertação, e eu fiz o apelo, várias mulheres vieram ao apelo. Prova de que Satanás consegue sim mantê-las presas. Coitadas. Não podem falar nada para ninguém, porque os outros ainda irão julgá-la. E aí eu entro de novo com aquela palavra aos irmãos. O zelo pela reputação tem impedido muita gente de ser curada, de ser sarada, de ser transformado por Deus. Porque o que vão pensar de mim? Está mais preocupado com a reputação do que com o sacrifício de Jesus naquela cruz que foi para nos libertar. Está mais preocupado com o que os outros vão falar do que com aquilo que Deus está pensando. Ora, irmãos, não se importem com o que os outros vão falar. Se importem com o sacrifício de Jesus na cruz que foi para nos libertar. A gente tem que se importar com o que Jesus fez. Porque daqui a pouco nenhum de nós está aqui, irmãos. Daqui a pouco a gente está morto. Aí não dura muito tempo, não. E tem uns aí que já estão bem perto da curva já. Porque a gente vai envelhecendo. E também não tem dia, não tem hora. É para gente, é para criança, é para jovem, é para adolescente, é para adulto, não tem. Então o dia de confessar pecado é quando, irmãos? É agora, já. Não é para depois. Porque se você deixa passar, o diabo ele vem e ele fala assim, deixa para lá. E você deixa para lá. Então vai vendo aí. Assim não profanareis a terra da vossa habitação. Porque o teu espírito habita numa terra, que é o teu corpo. Todo derramamento de sangue contamina a terra. Essa lei é pouco discernida. Corpo é o território formado do pó da terra. Não somos apenas corpo, moramos nele. É a nossa casa. Somos espíritos, possuímos uma alma e moramos num corpo. Assim, o derramamento de sangue contamina o corpo. Sendo assim, a criança está sendo gerada não apenas no túmulo do irmão, também no local onde ele foi assassinado. Lugar de vida e crescimento transformado em lugar de morte e sepultamento. Relato dos homens. Fomos obrigados a fazer pelo aspecto financeiro. Depois do aborto provocado, é como se algo tivesse quebrado dentro de mim. E o que mais senti foi arrependimento. Para mim, ela conseguiu destruir o sentimento que eu tinha por ela, que era muito grande. Sintomas do aborto provocado. Do aborto provocado, nós estamos falando. Ansiedade, depressão, rompimento de relação, pensamentos de morte, uso de drogas, solidão, silêncio, mordaças emocionais, morais, culpa, tentativa de esquecimento, ressentimento, angústia, remorso, oscilações de ânimo, choro imotivado, medos e pesadelos, desconfiança. Amém, irmãos? Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. E agora eu queria que realmente ficasse com os olhos fechados. Não quero expor ninguém no treinamento. Somente eu vou ver. E eu gostaria, mulher, que você que fez um aborto,
Só levante uma das suas mãos, eu vou orar por você, mas só eu vou te ver, depois você já pode baixar. Amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, pode baixar aqui. Mais alguém? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã. Mais alguém? Faça um sinal bem sutil. Eu enxergo daqui. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, querida. Tem mais alguma mulher? Eu vou pedir que todas que ergueram a mão façam só mais uma vez o sinal e baixem a mão. Só para eu ver de novo. Obrigado. Obrigado. As irmãs que levantaram as mãos, depois procurem o pastor Sinorá, procurem o pastor Odilon e quem eles encaminharem vocês, porque vocês precisam falar com eles. Mas eu quero orar com vocês também e pedindo a graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas mulheres agora diante do Senhor. E essas mulheres agora, elas decidiram quebrar o silêncio do aprisionamento. Nessa noite, o nome de Jesus é glorificado neste lugar. Nessa noite está tendo libertação nessas vidas. Porque até hoje elas ficaram caladas. Até hoje foram amordaçadas. Até hoje elas tiveram remorso, sentimento de culpa. Mas nesta noite, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande libertador das almas que está neste lugar, nós cremos que agora a mão de Jesus está sobre cada ventre dessas mulheres. E em nome de Jesus, nós retiramos do altar de Moloque o sangue que foi colocado naquele lugar. E declaramos, Moloque e todos os demônios, vocês estão sendo derrotados neste lugar em nome de Jesus. E nós concordamos que essas mulheres agora elas estão entrando com ousadia nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. E elas estão clamando socorro. E eis que a tua mão já é sobre elas. E eis que elas estão sendo curadas de dentro para fora. E a terra dessas mulheres, esse corpo é bendito. E ele está sendo agora lavado pelo sangue de Cristo. Porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Senhor, lança agora, Pai, em nome de Jesus, o teu sangue sobre cada uma dessas mulheres. E também, Senhor, as suas mentes. Nós lançamos o sangue de Jesus, como está em Hebreus 9,14. O sangue de Jesus purifica as nossas consciências de todas as obras mortas. Agora o sangue de Jesus está purificando sua consciência. Não tem mais remorso, não tem mais choro imotivado, não tem mais acusação, não tem mais pesadelo, não tem mais medo, não tem mais insegurança, não tem mais depressão, não tem mais nada, só tem a vitória do Cordeiro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós colocamos todas essas crianças no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós entregamos essas crianças nas tuas mãos. Eles são teus, Senhor. E nós concordamos que toda a linhagem dessas mulheres é linhagem bendita, é uma linhagem abençoada, é uma linhagem do sangue de Jesus. E se Deus é por nós, e se Deus nos justifica, quem irá? Por isso nós fazemos nesta noite calar a voz do diabo. E agora essas mulheres só ouvirão a voz de Deus. E a voz de Deus é: você é a minha filha amada, em quem eu tenho alegria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Deus abençoe. Agora você sabe disso. E como você sabe disso, agora você pode compartilhar isso com outras mulheres. Sobretudo as mulheres. Os homens também. Irmãos, eu não entrei aqui no aspecto financeiro. Ainda existe um outro aspecto que não foi abordado.
que é o aspecto financeiro de quem patrocina o aborto. É o dinheiro usado para um culto satânico, pode-se dizer assim mesmo. Eu sei que é forte, mas é isso. E esse dinheiro também é maldito. E sobre isso também deve-se pedir perdão. Não é o foco de hoje. Mas aquilo que fazemos com o nosso dinheiro tem um desdobramento no mundo espiritual. Então isso também precisa ser discernido. E isso também precisa ser levado. Ah, pastor, não tenho todas as informações. Você não precisa ter todas as informações. Você já tem essa informação. Esse dinheiro, você precisa pedir perdão a Deus. E dizer, Senhor, eu quero investir no teu reino. Porque eu fiz isso lá. Mas eu quero retirar do mundo espiritual todo o efeito dessa minha ação. Desligar, cancelar. Senhor, em nome de Jesus. E você ora e o Espírito Santo vai te dar direção. Mas num outro momento a gente pode falar das implicações do mau uso do nosso dinheiro no mundo espiritual. Nem vou entrar aqui em trabalhos pagos de espiritismo, de umbanda, em trabalhos de sacrifício. Porque o dinheiro é espiritual. Ele é espiritual. Dizimar e ofertar é espiritual. É a adoração. É a adoração. Irmão, só para terminar, para você entender bem isso. Deus colocou isso no meu coração para te falar. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou o escrito de dívida que havia contra nós. Ele pagou. E ele pagou com o que, irmãos? Com sangue. No mundo espiritual, sangue é dinheiro. No mundo espiritual, nossa moeda não vale nada, mas o sangue vale tudo. E você pode ter certeza que, ainda que você está me ouvindo aí, você pode ter certeza, você pode ter se envolvido com sacrifícios de sangue do pior tipo. Quando o sangue de Jesus vem sobre você, o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer outro sacrifício. Quando o sangue de Jesus está sobre um crente, contra ele não vale nenhum tipo de encantamento. Sangue no mundo espiritual é algo muito forte, mas o dinheiro também. Num outro momento a gente fala mais sobre isso. Cuidado com o uso que você está fazendo do seu dinheiro. Cuidado com o uso que você está fazendo do seu dinheiro. Até você que está dizimando e ofertando pelo cartão, pela conta corrente, o débito automático, você já deixa programado. Não transforme o seu dízimo numa parcela. Ele cai programado, mas no dia que sai da conta e entra na casa do Senhor, você tem que vir no altar e dizer, Senhor, Ele é teu, eu estou te adorando. Não é, pastor? Porque senão você cai no automático, o dízimo não é parcela, é a adoração a Deus e reconhecimento que tudo que você tem veio das mãos do Pai. Amém, irmãos? Que Deus continue te usando e te abençoando poderosamente em nome de Jesus.